A cartilha de orientação política elaborada pelo Regional Sul 2 da CNBB é inspirada na encíclica Fratelli Tutti, embasada no pensamento do Papa Francisco quanto à política. O conteúdo é apresentado de forma didática, com uma linguagem simples e de fácil compreensão. Desde 2006, o Regional Sul 2 da CNBB prepara uma cartilha para orientar os leigos nas eleições, tanto nas municipais quanto nas federais. A ideia é evitar a exploração política, como, por exemplo, a compra de votos e a manipulação. Então, a igreja sentiu a necessidade de dar esse passo importante na ajuda e na conscientização, né, do nosso povo, e especialmente com a volta, né, dessa questão democrática, né, da democracia, da eleição verdadeiramente, em que a gente ia percebendo que muitas coisas iam faltando, por exemplo, na vida do nosso povo, em termos de orientação política, assim por diante. E fé e política não são opostos. Pelo contrário, caminham sempre juntas. E hoje é preciso ainda mais que os leigos aprofundem-se em temas relacionados ao futuro do país. Normalmente, a gente fala dessa necessidade de tratar mais da fé e da política. Eu costumo dizer que nós precisamos, que o nosso problema não é fé, né? Mas o nosso problema é formação política, né? Então, nós temos que, de fato, ver se o nosso povo consegue caminhar no sentido, assim, de uma consciência maior no voto, né, de um aproveitamento maior, né, também na própria força que a eleição produz, por exemplo, na votação de deputados, de senadores, deputados especialmente, que não se elejam, por exemplo, deputados de uma outra região, que não vão contribuir nada com a tua região, do qual você não vai poder cobrar nada, né? E depois, naturalmente, a questão da política como bem comum. A cartilha de orientação política não indica candidatos ou partidos, mas sim direciona quais são as características que um político deve desenvolver em favor do bem comum. A proposta é tornar os leigos cada vez mais envolvidos com a política para que os representantes do povo possam lutar pelos menos favorecidos. O documento foi guiado à luz da encíclica Fratelli Tutti, escrita pelo Papa Francisco em 2020. A primeira parte da nossa cartilha, que é a Igreja Católica e a Política, está bastante baseado na Fratelli Tutti, do Papa Francisco, no capítulo 5 da Fratelli Tutti, em que se fala da política melhor. O Papa usa essa expressão. Então, a política melhor, aquela política que de fato se preocupa, né, com a vida das pessoas, com o bem comum, né, buscando resolver aquelas questões básicas, que são questões básicas para toda a sociedade. Por todo o Brasil, as comunidades são convidadas a refletir o material e difundir as ideias, a fim de que um número maior de pessoas tenha consciência do poder do voto. Desde Curitiba, a partir do Regional Sul 2, né? Então ela está sendo espalhada para o Brasil inteiro. A gente já tem notícias de grupos, por exemplo, aqui em Londrina mesmo, alguém me falou agora, nesses dias aí, eu comprei 100 porque eu quero reunir o grupo de jovens no qual eu participo, para a gente fazer uma boa discussão sobre tudo isso que a cartilha levanta. Bom, ótimo, é esse o caminho. Seria interessante, né, para grupos, famílias, grupos políticos, também grupos de igreja, né? Não há problema, como a gente não fala diretamente de partido, as pessoas podem ir se preparando e conhecendo melhor o mundo da política.